estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Muito boa noite também aos nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, reúna a sua família, para juntos nós cultuarmos ao Senhor, rendermos louvor, adorarmos ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós estamos felizes, queridos, em podermos estar reunidos como povo de Deus, estarmos aqui juntos para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus, orarmos, colocarmos a nossa vida diante de Deus em oração, orarmos uns pelos outros e entoarmos louvores a Deus. Eu quero te convidar para nós iniciarmos este culto esta noite orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, agradecendo a Deus por mais este dia que Ele nos concedeu, pelas bênçãos, pelos livramentos, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sabemos que sem Deus nós nada somos, nós nada podemos fazer. Eu quero convidar a irmã diaconisa Ruth Mara para estar vindo aqui até o microfone, para nós iniciarmos este culto orando ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, ó Deus, para junto louvar e engrandecermos o nome do Senhor. Te pedimos, ó Deus, uma bênção especial pelo culto da noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, através, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor. Te pedimos, ó Deus, também por cada irmão que está aqui presente, aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo também, ó Deus, pela live, ó Deus, que Tu esteja, ó Deus, abençoando a cada um, ó Deus, Tu sabes as necessidades, Tu sabes os problemas de cada um, Tu esteja, ó Deus, atendendo de acordo com a Tua vontade, Teu santo querer, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ensina-nos a falar contigo, que nem isso sabemos. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amados, você que nos acompanha pelas redes sociais, pode deixar o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos estar orando após o estudo bíblico, orando pela sua vida, pela sua família, por aquele pedido que você deixar aí nas redes sociais. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar o hino 329 do nosso cantor cristão, convidar nossos amados irmãos do Ministério de Louvor, pastor Helenilson, para juntos estarmos cantando este hino, Conta as Bênçãos. Abra o seu cantor cristão e louve ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos agradecer o nome do nosso Deus. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalentos jogas todo vão, quantas muitas bênçãos lisas de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas
recebidas das divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Glória a Deus. São muitas as bênçãos do Senhor sobre nós. Precisamos nos atentar para isso, do quanto Deus tem nos abençoado, do quanto temos para agradecer a Deus pela graça dele sobre nós, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Queridos, te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 134. Vamos juntos estudar mais essa porção da palavra do Senhor, Salmo de número 134. Nós, hoje, com a graça de Deus, estamos encerrando o estudo dos salmos peregrinos, os cânticos de romagem, que iniciamos lá no Salmo 120, encerrando hoje com o 15º Salmo, Salmo 134. Vamos ler juntos esse salmo muito curto, 3 versículos, mas palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Amém? Vamos ler? Salmo 134, assim diz a palavra do Senhor: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite assistes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Desde Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra dEle. Pai de amor, louvado, engrandecido seja o teu santo e precioso nome, Pai. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela sua palavra revelada aos nossos corações, pela sua palavra e pela oportunidade que temos de estudá-la, de aprender com aquilo que o Senhor revelou a nós, ó Pai, e registrou e fez com que chegasse até nós, conservou essa palavra. Nós clamamos ao Senhor que o Seu Espírito Santo nos dirija e nos faça entender a Tua palavra e que use o Teu servo, ó Pai, pela Tua misericórdia e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. Amém. Queridos, chegamos então ao último dos salmos peregrinos, Salmo 134. Nós vimos que estes salmos, eles formam um inário. São 15 salmos, que são 15 hinos, que o povo de Deus cantava quando eles estavam peregrinando, viajando de suas cidades para a cidade de Jerusalém, quando eles iam ali até o Monte Sião, onde estava o templo, onde era o local de adoração a Deus. Então eles iam ali para prestar sacrifícios a Deus para o perdão de pecados e também sacrifícios em agradecimento a Deus. E nós vimos que haviam 3 festas anuais em que eles iam ali, em que essa peregrinação era feita. Lá em Êxodo 23, do versículo 14 ao 19, nós podemos ver isso. É a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Então eles deveriam sair de suas cidades com a sua família, sair aquela grande caravana, as famílias grandes com muitas pessoas, e saíam dali até chegar em Jerusalém, o local de adoração. E nós vimos então que esses 15 salmos eram cantados
durante esse percurso. Esse percurso ele era feito, e apesar das suas dificuldades, apesar da dificuldade na caminhada, o povo de Deus cantava, o povo de Deus adorava a Deus, o povo de Deus louvava, mesmo com todos os perigos do percurso. E por que é importante nós estudarmos esses salmos? Porque nós também estamos em uma peregrinação, nós também estamos em uma jornada, nós estamos aqui caminhando nessa terra estranha para o nosso lar celestial. E enquanto nós caminhamos, assim como o povo de Deus fazia com esses salmos peregrinos, nós também louvamos, adoramos a Deus. Enquanto caminhamos nessa jornada aqui, com todos os perigos, com todos os sofrimentos, com todas as aflições que a jornada aqui pode oferecer, nada pode impedir o povo de Deus de adorar a Deus, de louvar a Deus. E nós vimos que estes salmos, eles falam a respeito disso, de situações pelas quais o povo de Deus passa, de situações, de sofrimentos que esse povo passa. Nós vimos lá no começo, no Salmo 120, o primeiro dos salmos peregrinos, que ele se inicia, esse primeiro salmo, ele é cantado de alguém, é alguém que está muito longe ainda de Jerusalém, alguém que está em Quedar, e ele está no meio de um povo que tem línguas mentirosas, um povo que é difamador, um povo que está causando ali grande angústia para esse servo de Deus. A angústia de estar em uma terra onde as pessoas acusam falsamente, mentem e falam todo tipo de perversidade. E agora, o Salmo 134, que é o fim destinado à peregrinação, nós vimos que os peregrinos já estão dentro do templo adorando a Deus, ou seja, eles chegaram aonde era o objetivo. Deus os abençoou e eles chegaram até Jerusalém, até o local de adoração. E nós vimos que esses salmos, eles falaram de muitas situações que se aplicavam e se aplicaram à vida daquele povo, mas se aplicam à nossa vida hoje também. Qual de nós não passa por momentos de angústia, como nós vimos no Salmo 120? Qual de nós não precisa da proteção e do cuidado de Deus, e por isso precisamos confiar nele, como disse e vimos no Salmo 121. Também nós precisamos de termos a alegria de servir e adorar a Deus, como nós vimos no Salmo 122. Ainda, nós precisamos sempre do auxílio do Senhor, quando estamos passando pelas perseguições aqui nessa terra, durante a nossa jornada. Livramento, fé, confiança, proteção de Deus, alegria em servir a Deus, perdão de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, tudo isso nós vimos nestes salmos. E agora nós chegamos no Salmo 134, que fala a respeito das bênçãos de Deus e a respeito da adoração a Deus, porque aqui nós vamos ver que o povo, esse grupo de peregrinos havia chegado então a Jerusalém e agora desejava adorar a Deus. Vai falar de bênçãos de Deus e adoração a Deus, de como nós bendizemos a Deus, adoramos a Deus e Ele nos abençoa pela sua misericórdia. E observe na sua Bíblia este salmo, porque ele nos leva a entender que aqui é uma caravana de peregrinos que chegou no templo, terminou a sua caminhada, a sua peregrinação e conseguiu chegar a Jerusalém, e eles chegam à noite. Observe o versículo 1. O versículo 1 vai nos dizer: eis aqui, bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite assistes na casa do Senhor. Esse grupo passou dias caminhando, e agora eles chegaram no templo, chegaram até o local de adoração. E eles dizem para aqueles que estão servindo no templo, para os sacerdotes e para os levitas: adorem ao Senhor, bendigam ao Senhor, prestem adoração ao Senhor, louvem ao Senhor, orem ao Senhor por nós. Então, esse grupo ele chega e ele chama a atenção daqueles que estão trabalhando no templo para que eles façam o serviço deles, mas que em todo o tempo eles estejam bendizendo ao Senhor, eles estejam adorando ao Senhor. Nós vamos ver que este salmo ele é muito pequeno e ele se divide da seguinte forma: os versículos 1 e 2
são os peregrinos, aqueles servos de Deus que chegaram até o templo para adorar e estão chamando os sacerdotes, os levitas, para adorarem. E o versículo 3 é a resposta dos sacerdotes para esses peregrinos. Então vamos ao texto e ao o que o texto nos diz, e vamos juntos entender esse salmo e ver como ele se aplica para mim e para a sua vida hoje, como ele se aplica na vida da igreja de Jesus Cristo, quando hoje nós somos o templo onde Deus habita, quando Jesus, ele é o sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício, sendo o sacrifício ele mesmo, e nós, como servos de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Observe o versículo 1. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. O que acontecia aqui é que, sob a direção, sob a liderança do sumo sacerdote, os levitas e os sacerdotes do templo, eles ficavam ali à noite para verificar se estava tudo correto, se estava tudo certo para os sacrifícios que precisariam acontecer no dia seguinte, para o culto que precisaria acontecer no dia seguinte, para a instrução na palavra que precisaria acontecer no dia seguinte, para as orações e tudo que precisaria acontecer no dia seguinte. Então à noite eles estavam ali, eles mantinham as luzes do templo acesas, ficava o tempo inteiro pessoas, servos do Senhor, levitas e sacerdotes trabalhando ali no templo. Se os irmãos se lembrarem, nós falamos aqui que Deus mandou que separasse uma tribo para que fizesse esse serviço do templo. Qual tribo era? A tribo de Levi, a tribo de Levi. E em Crônicas, 1 Crônicas 9:33, a palavra de Deus nos mostra que esses da tribo de Levi, eles de dia e de noite estavam ocupados do seu serviço. Eles tinham turnos, e de dia e de noite, durante todo o tempo, havia ali pessoas, servos de Deus da tribo de Levi, trabalhando no templo. Deus, através da lei que entregou a Moisés, havia determinado para a tribo de Levi qual seria o serviço deles. E eles deveriam então levar a arca, estar diante do Senhor, servir ao Senhor e abençoar o povo em nome do Senhor. Deuteronômio 10:8 nos mostra quando Deus determina isso. Então, é a esses que os peregrinos estão falando, quando eles dizem, eis aqui. Observe isso, versículo 1, eis aqui. Imagine que eles chegaram e os sacerdotes estão lá fazendo o trabalho deles, e eles dizem, eis aqui, sacerdotes, levitas, nós chegamos. Bendigam ao Senhor, adorem ao Senhor, orem por nós estamos aqui para isso, para adorar ao Senhor. Bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Então, tanto de dia quanto de noite, havia pessoas, havia os servos do Senhor trabalhando, o templo ficava aberto o tempo inteiro. Às vezes, quando alguém visita uma igreja, quando chega, a primeira coisa que faz é perguntar, que horas que o culto termina? Se alguém perguntasse isso para o sacerdote, ele ia falar, nunca, o culto não termina. Você pode até ir para sua casa, mas a gente vai continuar aqui cultuando. E queridos, nós vamos ver que hoje o culto também ele não termina, ou pelo menos não deveria. Nós vamos continuar aqui com o estudo desses versículos. Os peregrinos então eles chegaram à noite e convocaram os sacerdotes, venham, vamos adorar o Senhor, vamos louvar, vamos orar. E o versículo 2, eles dizem como eles deveriam fazer isso. Eles disseram, louvem ao Senhor, levantem as mãos de vocês para o santuário, sacerdotes e levitas, e bendigam ao Senhor. Levantem a mão de vocês, ergam as suas mãos como um sinal de reverência, como um sinal de uma realidade interna de adoração. Nós sabemos que levantar as mãos ou não, isso não produz mais efeito ou menos efeito na nossa oração. Mas isso aqui que ele está dizendo
o nosso corpo, muitas vezes, ele expressa aquilo que está na nossa alma através de gestos. Por muitas vezes nós somos levados a fazer isso. E ele diz aqui então: levantem as suas mãos, adorem ao Senhor e ergam as mãos de vocês para o santuário. Por quê? Erguer as mãos para o santuário. Primeiro, erguer as mãos significa que eles estavam adorando alguém que estava muito acima deles, alguém que era muito superior a eles, alguém que era todo-poderoso, infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente mais poderoso e mais capaz do que eles, infinitamente mais poderoso e mais capaz do que nós, o próprio Deus que está assentado no seu trono de glória e reina sobre tudo e sobre todos. E a palavra diz que eles disseram: ergam as suas mãos para o santuário. O que era o santuário? No templo havia essa parte que era o santuário, era a câmara mais interna do templo, e ali ficava a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, e ali só o sacerdote poderia entrar, era um local totalmente restrito. E eles dizem então: ergam as suas mãos para o local da presença de Deus, em reverência a esse Deus, e orem por nós, adorem a Ele. Então é isso que os peregrinos falam para aqueles que estavam trabalhando, para os sacerdotes e para os levitas: levantem as mãos, ou seja, indicando reverência, indicando que eles estavam orando e clamando a Deus por algo. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: os peregrinos chegam, já ali pelas primeiras horas da noite, depois de muitos dias de caminhada, chegam a Jerusalém, ao templo, e chamam os sacerdotes. Então, vamos adorar o Senhor, adorem ao Senhor, orem por nós. E o versículo 3 mostra a resposta dos sacerdotes, como os sacerdotes respondem a esses peregrinos que tinham ido ali para adorar ao Senhor. Que de Sião, quem abençoe? O Senhor abençoe. Que de Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Os sacerdotes se voltam para o povo depois de ouvir a convocação deles e falam: Deus abençoe vocês, o Deus que fez os céus e a terra abençoe vocês. E aqui é uma versão resumida da bênção sacerdotal, porque nós sabemos que foi os sacerdotes que fizeram isso, que falaram isso. Ali não está dizendo que foram os sacerdotes que falaram, está? Mas a palavra de Deus determinou que quem poderia dar essa bênção. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Números 6, do versículo 22 ao 27, para a gente entender o porquê a gente sabe que aqui são os sacerdotes que estão falando e dizendo, clamando para que Deus abençoe o povo. Números 6, nós vamos ver que era uma função dada por Deus especificamente ao sacerdote. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus incumbindo Moisés de falar para Arão, que era o sacerdote, para que abençoasse o povo em nome de Deus. Então, quem está falando aqui para o povo que desde Sião o Senhor que fez os céus e a terra os abençoe? Os sacerdotes que estavam trabalhando nesse horário da noite. Os sacerdotes abençoam o povo. Eles dizem que de Sião vocês sejam abençoados, que desde Sião, que o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, o Deus Criador, que tem aliança com vocês, com esse povo, abençoe a vida de vocês desde Sião. Como assim desde Sião? Sião era onde estava o templo, onde estava representada a presença de Deus. Então, daqui até onde vocês forem, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor alcançará vocês. É isso que a palavra de Deus
está dizendo aqui: até onde você for, as bênçãos do Senhor alcançarão vocês. E por que Deus pode abençoar dessa maneira? O Senhor fez os céus e fez a terra. Então Deus, ele pode dar bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Ele pode dar bênçãos terrenas e bênçãos celestiais, porque Ele fez, Ele é o dono dos céus e da terra. Eu não posso te abençoar com as bênçãos dos céus. Eu posso pedir ao Senhor que te abençoe, mas quem abençoa é Ele. É o Senhor quem abençoa, porque Ele é dono, então Ele pode dar. Ele é dono de tudo, tudo está nas mãos dEle, dos céus e da terra. Ele é o dono, Ele pode abençoar, porque Ele é soberano sobre tudo e é soberano sobre todos. Portanto, os sacerdotes não disseram: eu abençoo vocês. Eles disseram que o Senhor, que fez os céus e a terra, abençoe vocês, porque Ele é que tem poder para fazer isso, é Ele que pode fazer isso. Então, após convocar os sacerdotes e adorarem a Deus, os peregrinos recebem a proclamação da bênção do Senhor sobre eles. Então, os sacerdotes proclamam a bênção sobre a vida deles. Queridos, como que esse salmo se aplica para mim e para a sua vida hoje? Nós já podemos ver aqui algumas coisas. Primeiro, o culto, assim como no Antigo Testamento, hoje ele também não termina. Mas antes de nós falarmos dessas aplicações para a nossa vida, é necessário que a gente entenda algumas coisas. É necessário a gente lembrar que tudo isso aqui, o templo, os sacrifícios que eram feitos, apontavam para alguém. Para quem isso tudo apontava? Nós já falamos isso aqui. Para quem? Para Jesus Cristo. Os sacerdotes que foram instituídos por Deus apontavam para Jesus Cristo. Os cordeiros puros, sem mancha, que precisavam, sem defeito algum, precisavam ser sacrificados para aplacar a ira de Deus, para perdão dos pecados, apontavam para o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo, como está lá em João 1:29. Então, tudo isso que está aqui no Antigo Testamento está apontando para aquele que na plenitude dos tempos viria e cumpriria toda a lei. Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas, aquele que é agora o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, aquele que não só ofereceu um sacrifício, mas foi Ele próprio o sacrifício. Aquele que não precisa repetidas vezes oferecer sacrifícios, mas de uma vez só e definitivamente se sacrificou para perdão dos pecados daqueles que nele creem. Haviam naquele tempo sacerdotes que precisavam fazer sacrifícios o tempo inteiro. O templo, no Antigo Testamento, queridos, ele era muito parecido com um matadouro. Era o dia inteiro fazendo sacrifício de cordeiros, de bezerros, porque era necessário sacrifícios para que fossem perdoados os pecados. Então Jesus Cristo vem e leva sobre Ele todos os nossos pecados. Ele é o sacrifício definitivo. Jesus apresenta um único e definitivo sacrifício pelo povo, por nós, por todos aqueles que nele creem. Jesus sacrificou a si mesmo e tudo aquilo que era feito ali apontava para Ele. O culto apontava para Ele. Jesus oferece como sacrifício Ele próprio. João 1:29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após ser morto, Jesus ele fez o quê? Ele continuou morto. Ele ressuscitou. E após ressuscitar, ele fez o quê? Ele ascendeu aos céus. E após ascender aos céus, ele está onde agora? À destra de Deus, intercedendo por nós. Nós não precisamos mais de um sacerdote que interceda a Deus por nós, porque o sumo sacerdote está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Nós não precisamos de um homem que nos represente diante de Deus, porque Jesus Cristo nos representa diante dele. Pela intercessão dele, pelo sacrifício que ele fez, os nossos pecados
são perdoados. Portanto, hoje nós não temos sacerdotes ou levitas. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E agora nós, como servos desse sumo sacerdote, nós oferecemos sacrifícios a Ele. Mas não sacrifícios para o perdão de pecados, mas sacrifícios espirituais. Sacrifícios de adoração a Deus. Sacrifícios, como nós podemos ver em 1 Pedro 2:5. Abra sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ver aqui como o templo, o culto, tudo apontava para Jesus Cristo e simbolizava aquele que havia de vir. Podemos ler juntos, igreja? Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por intermédio de quem? Por quem os nossos sacrifícios, a nossa adoração é aceita? Por causa de quem? Por Jesus Cristo. Nada do que eu e você fazemos seria aceito por Deus, seria suficiente, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. Também vocês, como pedras vivas, são edificados casa espiritual. Quem é o templo hoje? Onde está o templo hoje? Nós somos o templo. Nós somos casa espiritual. Nós somos a casa de Deus, Ele habita em nós. A palavra diz que nós somos pedras vivas e essas pedras compõem o templo espiritual onde Deus habita. Ele habita em nós. Para sermos sacerdócio santo, na continuidade do versículo vai dizer, ou seja, para como seguidores de Jesus Cristo, como servos dele, nós apresentarmos sacrifícios espirituais a Deus. Como nós fazemos isso? Apresentando a nossa vida diante de Deus, adorando a Deus, orando, estudando a sua palavra, rendendo a Ele graça, louvor, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Não há mais necessidade de sacrificarmos animais para sermos perdoados pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício por nós, e agora nós podemos adorar a Deus, agora nós podemos orar, nós podemos falar com Deus na intimidade da nossa casa, nós podemos adorar a Deus enquanto nós trabalhamos, nós podemos adorar a Deus enquanto nós estamos no trânsito, nós podemos adorar a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Jesus nos deu livre acesso à sala do trono. E muitas vezes nós estamos rejeitando isso, queridos. Não investindo tempo em nos relacionarmos com esse Deus. Em orarmos, em falarmos com Ele, em ouvirmos a voz dEle através do estudo da palavra. Por meio de Jesus, nós temos livre acesso, nós podemos apresentar sacrifícios espirituais. Os irmãos vão se lembrar lá em Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, portanto, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é o culto? Apresentar o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo. O culto não é um momento. Nós estamos aqui em uma reunião, uma celebração, em um momento de estudo, mas o culto, quando nós sairmos daqui, não pode terminar, queridos. Assim como lá no Antigo Testamento haviam turnos para que o culto não terminasse, isso apontava para que no templo de Deus hoje, após a vinda de Jesus Cristo, o culto também não terminaria. Estaríamos cultuando constantemente a Deus. Não se trata de uma horinha, não se trata de um momento quando alguém fala, abra a sua Bíblia, vamos orar, vamos... Não. Culto é vivermos em culto, em adoração a Deus.
apresentando a nossa vida como um sacrifício vivo, espiritual a Ele. Tudo que nós somos, fazemos para a honra e para a glória dEle. Temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo. E sabendo disso, nós vemos o quanto esse salmo se aplica para a vida da igreja hoje. O quanto esse salmo se aplica na nossa vida. E para encerrarmos, esse salmo ele nos encoraja. Ele nos encoraja a louvar e adorar a Deus constantemente, com louvor, com adoração e oração. Porque nós temos esse privilégio. E quantas vezes nós passamos o dia sem desfrutarmos desse privilégio? Perdemos tempo com tantas coisas e não desfrutamos desse privilégio. Possamos entender esse salmo, entender esse encorajamento e a partir da obra do Espírito Santo em nós, a partir daquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração hoje, querido, avalie o quanto de tempo você tem desperdiçado, quanto de tempo você poderia estar investindo em desfrutar do privilégio que é ter acesso direto a Deus, de poder orar, de poder adorar a Deus sem precisar se deslocar para um local, mas ter acesso direto a Ele. Coloque diante de Deus a sua vida. Você pode clamar a Deus pelas bênçãos, assim como esse povo fez aqui. Você pode clamar a Deus pelas bênçãos dEle na sua vida, e Ele realizará a vontade dEle para você, porque Ele sabe o que é o melhor para você. Nós podemos clamar aquele que é o Criador dos céus e da terra. Queridos, se nós acreditamos nisso de verdade, não faz sentido rejeitar esse privilégio. Se eu creio que o Deus Criador dos céus e da terra, eu tenho livre acesso a Ele para colocar diante dEle a minha vida, as minhas necessidades, as minhas angústias. Se eu verdadeiramente creio nisso, não faz sentido eu desperdiçar esse privilégio. Se eu desperdiço, será que eu creio verdadeiramente? O Deus Todo-Poderoso nos ouve, e Ele fala com a gente também, quando nós estudamos a palavra dEle. Nós temos diante de Deus hoje, não um homem que intercede por nós, não um ser humano falho como eu e você, mas o próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 João, capítulo 2, que se nós cairmos, nós temos diante de Deus o quê? Um advogado, e é Jesus Cristo, que advoga por nós, que é o que traz o perdão pelos nossos pecados, que intercede por nós. Então, querido, nessa noite, a palavra de Deus nos encoraja a adorarmos mais a Deus com a nossa vida, não esperarmos um momento, não esperarmos uma reunião marcada, específica para adorar a Deus. Estar aqui é algo precioso demais, nós precisamos estar aqui, precisamos estar juntos, precisamos estar em comunhão, mas não podemos nos limitar a adorarmos só aqui. Aqui nós aprendemos para proclamar ao mundo, para proclamar aqueles que vão se relacionar conosco a respeito desse Deus, a viver a adoração onde quer que nós estivermos, a vivermos em oração onde quer que nós estivermos, estarmos sempre em comunicação com Deus. Ore mais, querido, confie mais, deposite mais a sua vida diante de Deus. Possamos, cada um de nós nessa noite, refletir a respeito desse encorajamento que esse salmo nos faz, de orar mais, de adorar mais a Deus, de buscar mais as bênçãos de Deus em oração, de clamar a Ele, de aproveitarmos desse privilégio que nós temos em Jesus Cristo, de termos livre acesso ao Deus, ao Senhor, Criador dos céus e da terra, ao dono do mundo. Quero orar, quero convidar o pastor Helenilson para nós orarmos pela sua vida. Se nós tivermos algum pedido de oração das nossas redes sociais,
Irmã Joseli Vasconcelos, Deus abençoe, irmã, boa noite. Irmã Joselma Pereira Vitorino, nossa amada irmã, Deus esteja abençoando. Irmã Marli Leonardo, Deus abençoe, irmã. E também vamos orar pela vida dos nossos missionários, nossa campanha de missões nacionais, pela vida de todos os nossos irmãos e amigos que estão passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, clamando a Deus pela sua graça e misericórdia sobre essas vidas. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, vamos falar com Deus. Bendito Deus eterno, glorioso, poderoso, único Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial de podermos estarmos aqui diante do Senhor e bebendo do manancial de vida do Senhor. Temos certeza que essas palavras saíram, ó Deus, do trono da graça do Senhor para os nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela vida do teu filho, na qual o Senhor usaste nesta noite para falar aos nossos corações. Agora, ó Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça sobre a vida desses irmãos que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Abençoe, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que tem colocado as suas vidas à disposição do Senhor para servir ao Senhor. Ó Deus, te pedimos também que o Senhor abençoe as nossas igrejas, co-irmãs que neste momento estão com as suas portas abertas, também transmitindo o recado do Senhor para os corações. Abençoe, ó Deus, todos os pastores batistas, ou seja, todos os pastores evangélicos, ó Deus, aqueles que foram chamados, ungidos pelo Senhor para a proclamação da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado, ó Deus, pela vida daqueles que estão sendo recuperados através do poder da tua graça. Obrigado a Deus pelo sustento que o Senhor tem dado àqueles que estão no leito da enfermidade, mas têm sido sustentados através do teu Espírito Santo. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de vida. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até próxima sexta-feira com a live dos jovens com o pastor Elvis Mesquita.